Amém? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Ruth. Nós começamos na semana passada esse nosso estudo expositivo dessa minissérie, de Ruth. São apenas 4 capítulos, 82 ou 85 versículos, apenas, se não me falha a memória. Nós fizemos na semana passada, o tema da semana passada foi uma introdução a essa história de amor, E nós falamos um pouco assim sobre os conceitos históricos, falamos sobre os nomes de cada personagem que aparece aqui. Foram muitos personagens, uma família que aparece de uma vez, e nós vimos o significado dos nomes desses personagens. E principalmente, dentro de todo o contexto que nós vimos, nós extraímos algumas lições, como por exemplo, a família que saiu da casa do pão. No momento da crise, eles saíram de Betel, e foram para Moabe. Moabe, que era um local que não servia a Deus, um local totalmente perdido, Elimeleque então pega sua esposa, seus filhos, eles vão para aquela cidade. Lá naquela cidade os filhos se casam, e aí nós vimos que algumas coisas acontecem, como a morte de Elimeleque e a morte dos 2 filhos de Elimeleque, Talvez ali uma doença genética, que acometia os homens daquela família, trouxe morte sobre o pai de família, sobre os 2 filhos, e agora resta apenas Noemi, juntamente com as suas 2 noras. Dentro desse contexto, então, nós vimos que esse livro, que é belo, que vai trazer assim uma beleza, aos nossos olhos, ele, dentro do contexto dele, ele é quase que uma novela que traz um drama de pobreza, aquela família totalmente necessitada, o drama, por exemplo, da imigração, nós poderíamos talvez assemelhar assim, como se fosse uma família venezuelana, que sai da Venezuela e vai, só que ao invés de vir, por exemplo, para o Brasil, vai para um lugar pior. Onde é que está pior do que a Venezuela na América do Sul? Argentina, É sair da Argentina e ir para a Venezuela. Eu não sei qual que é pior, Essa Venezuela, hein, pastor? Pior que a Argentina, acho que a Venezuela. Então, eu estava na Venezuela, Na Argentina e foi Estava na Argentina, aí aquela crise 100% de inflação e vai para a Venezuela, Ou seja, chega num lugar que está pior, O drama da pobreza, o drama da crise em outro país, o drama da perda. Quantos de nós já não passamos pelo drama da perda, Quantos de nós já não enfrentamos a dor da tristeza? E é um drama que nos aflige, que faz as nossas lágrimas derramarem. Quantos de nós já não nos deparamos com o drama do estar fora do plano de Deus? Deus, ele tem um plano para todos nós. Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um projeto para nós. Só que muitas vezes, infelizmente, nós pisamos fora daquilo que Deus tem para nós e vivenciamos um drama que muitas vezes não precisaríamos passar, Já viu aquela pessoa que enfrenta lutas que ela não precisaria enfrentar? Mais ou menos essa família aqui. E por último, o drama de decisões precipitadas, Todo ser humano vira e mexe e toma uma decisão precipitada, Que de repente você fala assim, nossa, eu não podia ter falado isso, não podia ter escolhido isso, Foi mais ou menos o drama de Elimeleque. Nós lemos lá no comecinho, na semana passada, que ele resolve sair de Betel. A palavra sair vem do hebraico gur, e essa palavra gur é como se fosse um sair de forma planejada. É como se ele tivesse planejado, sabe? Ele falou assim, bom, eu vou passar um tempo lá em Moabe, até as coisas aqui em Betel melhorar, e quando as coisas aqui melhorarem, eu volto. Então meio que ele fez aquele plano, só que foi um plano fora da vontade de Deus. Você pode fazer o melhor dos projetos, pode traçar o melhor dos seus planos, se esse plano não for da vontade de Deus, vai dar ruim, vai dar errado. E foi o que aconteceu com ele aqui. Ele projetou, articulou tudo, mas o pior veio a acontecer, a morte alcançou aquela família. E aí, na palavra de hoje, nós poderíamos denominar, se a gente fosse dar um título para hoje, seria um misto de dor e esperança. Seria o tema da nossa mensagem dessa noite. Vamos ler, o que está dizendo aí
em Ruth, a partir do versículo de número 6. Nós vamos ler do 6 até o 18, então tem um pouquinho de paciência aí, tá bom? Olha o que diz a palavra do Senhor. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que vocês demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Verso 10. Não, disseram elas, queremos ir com você para ser o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois eu sou velha demais para casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam eles crescerem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Somente até aqui. Nós vamos falar hoje sobre esse misto de dor e esperança. Dentro desse contexto que nós começamos a estudar desde a semana passada e que nós revisamos aqui no comecinho, né? Noemi fica totalmente desamparada, juntamente com as suas duas noras, né? Naquela época ela não saberia dizer o que tinha acontecido com o esposo dela, e nem a Bíblia foca, né, nesse ponto, né? A Bíblia não é um livro científico, né? Porque senão estaria descrito aqui, né? Tendo Elimeleque uma doença hereditária ligada ao cromossomo sexual, transmitiu aos seus 2 filhos, que 10 anos depois de mudarem para Moabe vieram morrer. Não é esse o intuito da história. Você vê que a história, ela já descarta Elimeleque, descarta os 2 filhos de Elimeleque, né? E começa a focar em quem de fato seriam as atrizes principais desse nosso contexto. Aqui no versículo 6, nós vemos exatamente o ponto que foi o nosso encerramento da semana passada. Vocês lembram onde que nós paramos na semana passada? Quem lembra? Qual foi, assim, a última frase da semana passada? Isso. O Caio lembra. Fala não, Caio, eu sei que você lembra. Qual foi, assim, a última coisa que nós falamos? Vamos levantar e vamos orar. O som já estava na cabeça. Sabendo que havia pão em Belém. Exatamente. Uma salva de palmas pro... Sempre se destacando nos momentos cruciais está ele, Daniel. É que eu falei para ele aqui baixinho. Percebeu, pastor? Nós encerramos exatamente nesse ponto. Quando Noemi ouve falar que algo de bom voltara a acontecer lá em Betel. O versículo 6 diz exatamente isso, que alguma coisa nova, no meio da crise, no meio do desespero, começa a acontecer. Nós já podemos fazer uma primeira aplicação aqui. Não existe crise eterna, não existe noite para sempre, não existe lágrima que não venha secar, não existe desespero que não venha acabar. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar na noite mais escura da sua vida, você pode estar no momento de depressão mais sério, mais grave que você já enfrentou, você pode estar passando pela maior perda que você já teve na sua vida, que você nunca imaginou que passaria. Ali, no momento da crise, sempre haverá uma luz. E essa luz vem de Betel. Essa luz vem da casa do pão. Ali em Betel, algo acontece. O versículo 6 nos diz que
o Senhor havia voltado a abençoar Betel. E Noemi então ouve isso. Ela não ouviu que um novo político ganhou a eleição lá. Ela não ouviu que o pessoal fez, né, e votou num bom político e aquele político melhorou a economia. Não. Ela não ouviu que o Paulo Guedes da época, né, tinha assumido o ministério. Não. Ela ouviu que o Senhor voltou a abençoar Betel. E nas nossas vidas, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos às visitações que Deus nos faz. Vira e mexe, Deus fala conosco. Mas sabe qual que é o nosso problema? A dureza do nosso coração, a cegueira dos nossos olhos, a surdez dos nossos ouvidos, que não nos atentamos, que não conseguimos dar atenção àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está dizendo. Mas Noemi ouve aquilo que Deus estava fazendo, ouve que Deus novamente vem visitar o seu povo. Olha, ao longo das histórias, Deus visitou por diversas maneiras o seu povo. Os grandes avivamentos que nós tivemos ao longo da história foram pela visitação de Deus no meio do seu povo. E os grandes avivamentos não trazem apenas uma semana seguida do povo na igreja cantando e adorando. Os avivamentos de verdade não trazem fotos midiáticas de um povo que entrou dentro da igreja e ficou lá 10 dias adorando, não. Os grandes avivamentos mudam o contexto da história das pessoas. Deus trouxe avivamento sobre Betel, sabe por quê? Porque Deus começou a acabar com a fome em Betel. E ali naquele instante, Noemi fala, é hora de voltar para Betel. E aí, quando elas resolvem voltar, vem a dor da despedida. Quem aqui já passou por uma dor da despedida? Você ter que, por exemplo, ir no aeroporto, deixar seus familiares que estão mudando para um país distante, né? E aí você chora, chega no dia das mães, você manda mensagem pro seu pastor, emotivo. Não estou falando de ninguém. Por que vocês estão rindo e olhando pro Felipe? Só porque ele está sozinho aqui em Goiânia, sem o pai, sem a mãe, sem a irmã, sem todo mundo? Por quê? Vocês estão achando que ele vai chorar ali agora? Ele tem a Aline na vida dele. Vocês estão pensando o quê? A Aline supre toda essa... É doído ou não é passar por uma despedida, Felipe? É ruim, né? Quem aqui já teve aquela despedida assim que você tem que... Né? Você não queria despedir, né? Você tem que chorar, é tenso, né? Sair da sua terra natal, né? Sair da sua terra e da sua parentela e ir para um lugar que não fala pastéis. É. Todos nós passamos por despedidas. Despedidas são tristes, né? E aqui nós vemos uma despedida. Isso aqui é cena de cinema, né? Vamos reativar uma equipe de teatro aqui, né, para fazer algumas peças aqui na igreja, né? Qual vai ser a primeira peça que nós vamos fazer? Poxa vida, gente, o Peregrino, né? A segunda vai ser a história de Ruth, né? Aí você já pensou, né? A gente põe uma Noemi carioca, né? Chorando, né? A órfã vai ser a Paola, né? E a Ruth vai ser a Valentina, chorando lá junto da... Né? A cena aqui é muito emotiva, né? Porque Noemi vira para elas e fala assim, olha, se eu fosse jovem e casasse hoje e tivesse filhos hoje, não daria tempo de vocês ficarem esperando, vão embora. E as duas falam, não, nós vamos continuar com você. Diante de todas as perdas, né, que todas as três tiveram ali, talvez essa foi o momento de maior tristeza. Elas choraram no caixão de Elimeleque, choraram no caixão dos dois esposos, mas agora o choro ali, né, era um choro de separação. E de repente Noemi fala assim, olha, não tem porquê de vocês virem comigo, voltem para a sua terra, volte para a sua parentela. Noemi não se rendeu aos deuses de Moabe, e exatamente por isso que ela resolve voltar para Betel. Só que ela vira para suas duas noras e fala assim, olha, fica lá em Moabe, né? Aqui talvez seja melhor para vocês.
E aí, o que eu acho mais interessante de tudo, é que Orfa, ela vira para Noemi e fala assim, tá, ok, Noemi, eu vou embora, né? Ela dá um beijo, as duas choram e ela vai embora. Mas Ruth não faz isso. E aí eu acho algo muito interessante aqui, porque Orfa, ela é um exemplo para nós muito claro. O mesmo motivo fez com que Orfa se despedisse e fez com que Ruth ficasse. Foi o mesmo motivo. O mesmo motivo que fez Orfa se despedir era o motivo de Noemi não ter mais filhos. Orfa então olha para Noemi e fala assim, eu preciso de um casamento, eu preciso me casar novamente. Uma delas desejava se casar outra vez, mas o mesmo motivo é o motivo que Ruth assume e a faz ficar. Exatamente o motivo de Noemi não ter mais filhos. Por quê? Porque Ruth, diferente de Orfa, não queria apenas se casar. Ruth desejava mais uma vez ser filha. E eu acho que aqui está o fundamento de tudo o que nós entendemos dentro dessa história. Orfa olhava para Noemi apenas como uma sogra. Orfa não olhava para a vida de Noemi. Naquela época, as famílias viviam juntas. E Noemi tinha vindo de Betel, da cidade do Deus de Israel. Eles tinham a cultura de Israel, a cultura hebraica, eles falavam como os hebreus, eles comiam como os hebreus, eles oravam como os hebreus. Orfa viu tudo isso e mesmo assim resolve ir embora, porque o desejo dela era se casar outra vez. Mas Ruth não. Ruth teve a capacidade de enxergar algo especial na vida de Noemi. E ao invés de procurar um novo casamento, ela falou assim, não, eu não preciso procurar um novo casamento. Eu preciso procurar uma filiação. O que ela estava vendo em Noemi não era a capacidade de Noemi dar um novo filho para que ela pudesse se casar. O que ela estava enxergando em Noemi era nada mais, nada menos que a presença de Deus. Foi exatamente por isso que ela resolve continuar junto de Noemi. O que nós observamos aqui é a nítida conversão de Ruth. Enquanto Orfa não se converteu, enquanto Orfa resolveu voltar para Moabe, Ruth olha para Noemi e fala assim, eu quero ser como essa mulher, eu quero agir como essa mulher, eu quero ser filha do mesmo Deus que essa mulher prega, eu quero viver diante da presença do mesmo Deus que é um pai que essa mulher me contou, que foi o pai de Israel. E talvez o grande drama dessa história se resume aqui. Enquanto uma retornou para a sua terra, para os seus deuses, para o seu desejo particular, todas as mulheres daquela época queriam ter filhos. Para isso elas precisavam se casar. Ruth não pensa nisso. Ruth pensa não nos desejos próprios dela, mas no desejo de andar e de ser como aquela mulher Noemi. E aí dessa forma, quando nós olhamos para esse momento que seria um momento de tristeza, de desânimo, algo acontece. E é talvez um dos escritos mais belos dentro da Bíblia. O versículo 16 diz assim, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar, pois aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá eu viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não decidiu mais. Olha que beleza desse texto. Tem muita gente que usa esse texto aqui para mandar cartinha para a namorada, Vai ler Bíblia, não tem nada a ver com casamento isso aqui, Eu já vi isso aqui ser pregado em casamento, tá? Errado, Falta de conhecimento. Isso aqui mostra um verdadeiro desejo de servir
a Deus. O verdadeiro desejo de uma mulher que deixou todos os seus desejos particulares, que deixou para trás todos os seus objetivos, para viver apenas um único e maior objetivo na vida dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos muitos objetivos de vida, né? Você tem o objetivo de vida de se formar, se você já se formou, você tem o objetivo de se especializar, se já se especializou, você tem o objetivo de mestrar, se você não quer mestrar, você tem o objetivo de casar, né? Se você já casou, você tem o objetivo de ter filhos, se você tem filhos, você vai ter que começar a trabalhar mais para poder pagar as fraldas, né? É por isso que nós vamos ajudar o Richard e a Raquel a comprar as fraldas, né? Sempre existirão objetivos diante de nós. A nossa vida são sempre cheias de portas. Quando você abre uma, você falou assim, é aquela história, né? Quando eu entrar na faculdade eu vou ser feliz. Doce ilusão. Eu falo assim, não, aí você fala, não, aí você fala, não, descobri, eu estava errado. É quando eu sair da faculdade que eu vou ser feliz. Doce ilusão, né? Eu falo, não, o dia que eu conseguir o meu primeiro emprego, aí sim os problemas estão resolvidos. Aí eles começaram, certo? E a nossa vida, ela é sempre assim. Sempre existirão outros afazeres, outras portas, outros objetivos, outras necessidades. É exatamente por isso que Santo Agostinho disse: Senhor, nosso coração anda inquieto e não encontrará descanso enquanto não repousar em Ti. Somente em Deus somente nós encontramos repouso. Somente em Deus nós encontramos descanso. E é por isso que a oração, que a fala, né, de Ruth é tão bela, é tão eloquente. É por isso que quando ela diz, olha, onde você for eu irei, onde você morrer ali eu também serei sepultada, porque o seu Deus será o meu Deus. Ruth não enxergou em Noemi qualquer coisa. Ruth não enxergou em Noemi uma sogra. Muito pelo contrário, né? Sogra é coisa boa, mas dizem que nem sempre, né? Ruth não olhou para Noemi com os olhos de alguém que estava enxergando uma sogra, uma mulher qualquer. Ruth olhou para Noemi e enxergou dentro de Noemi o Deus de Israel. Ruth olha para Noemi e fala assim, eu quero aquilo que está dentro de você, é por isso que eu vou te seguir. É por isso que eu vou andar com você. E não me interessa se você pode ou não dar outro filho que venha se casar comigo. E não me mande voltar para trás, porque aonde você for, eu irei. Ela assume um compromisso de viver diante do Deus de Noemi. Porque o objetivo dela não era ser mãe. O objetivo dela não era casar, né? O objetivo dela não era ter filhos. O objetivo dela não era sair da pobreza. O objetivo dela não era ter o maior cargo na empresa nova onde ela chegaria lá em Betel. O objetivo dela era servir o Deus de Noemi. E é esse que precisa ser o nosso objetivo de vida. Esse que precisa ser o nosso desejo. Quando você olha para uma pessoa e enxerga nela a presença de Deus, é essa pessoa que você tem que andar junto com ela. Essa é a pessoa que você tem que estar perto dela. É dessa pessoa que você tem que se aproximar. Eu uso uma analogia assim, muito, muito boa, sabe? Já tem muito tempo que eu fui consagrado a pastor. Quer ver? Deixa eu tentar lembrar aqui. Estamos em 2023. Então foi 2014 foi a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, então foi 2013, olha só, né? Então, com 25, tá fazendo 10 anos que eu fui consagrado pastor. Exatamente isso, olha só, 10 anos de pastor, né? Vamos fazer uma festa? Não. Vai orar, pastor? Vai olhar para a vida de Russell Shedd, rapaz. Vai procurar uma fogueira para te queimarem, não. Eu queria comemorar 10 anos.
E dentro de toda essa trajetória, eu vejo algo que é muito claro. Tem muita gente que sempre aproxima, né? Começa, tal, pastor, ora por mim, quero comprar um carro. A maior bobeira da minha vida foi orar para os discípulos comprar carro. Ele só volta uma vez, para você abençoar a chave, porque acho que ele fica com medo, né? Aí você abençoa a chave, ele some. Mas a fala, assim, gente, eu estou falando porque não foi uma vez, não. Acaba assim, pastor, vou comprar um carro aí, a gente vai poder ir para os eventos da igreja e não sei o quê. E aí eu bobo aqui orava, sabe? Né? Agora eu oro só para tirar a carteira. Só para tirar a carteira, né? Menos de moto. Mas aí Deus faz passar em moto, mostra que a minha oração não é nada. Tá dando certo a minha oração então, né? Piada interna. Mas aí, sabe o que eu percebo? Além desses que vêm, né, com esse tipo de oração, o cara vem, tá animado, né? E ele começa a participar ali, e participa do Ministério de Jovens, e vai num acampamento, e se chama pro churrasco, ele vai pro churrasco, e se chama para jogar bola, ele vai jogar bola, e anda junto e tal, e não sei o quê. Aí de repente, né? Você liga para ele e fala, vamos fazer tal coisa, fala, não vai tá dando. Né? Beleza, né? Você liga para outra e chama, né? Aí você chama 2 vezes, vai ter não sei o que, nossa, pastor, é mesmo, você não sabe o que. E aí a pessoa, ela começa a naturalmente, a se distanciar, ela começa a perder o interesse pelas coisas da igreja, ela já não chega mais para falar com você assim sobre, nossa, você viu aquela música nova que o cantor, né? Você viu aquele livro do C.S. Lewis, né? Não, aí quando ele chega, ele geralmente chega assim, e aí, você viu o resultado do jogo? Aquele assunto superficial que demonstra o quê? Que a pessoa, ela está perdendo o foco. E quanto mais ela perde o foco, mais ela se afasta da presença de Deus. Noemi tinha a presença de Deus. Por mais que nós veremos semana que vem que ela estava muito grilada da vida, mas Ruth enxergou em Noemi. E ela falou assim, se Noemi serve um Deus que está novamente abençoando aquele povo de Israel, por que eu vou ficar aqui em Moabe? Eu vou com você onde você for, e o seu Deus também será o meu Deus. Essa é a atitude que aquela mulher toma. E ela não toma uma atitude apenas baseada numa empolgação momentânea. Ela toma essa atitude baseada no Deus que ela estava enxergando na vida de Noemi, no relacionamento que elas tinham estabelecido, na amizade que elas tinham vinculado. E aí nós podemos aplicar, encerrando, de 4 formas. Em primeiro lugar, a amizade, o relacionamento, aquilo que Ruth estava enxergando em Noemi, não era marcado pelas coisas que Noemi tinha, muito pelo contrário, porque senão ela tinha largado Noemi muito rápido, mas era baseado no amor. A amizade e o relacionamento delas não era baseado nas coisas que Noemi poderia oferecer materialmente para ela. Segundo, o relacionamento, a amizade, a vida das duas não era baseado no ato exclusivo apenas do casamento que as unia como família, porque senão, quando o marido dela tivesse morrido, ela estava livre para ir procurar outro, mas estava baseado no amor, e é o amor que nos faz caminhar juntos. Quando há amor, a pessoa pode pisar no seu pé, a pessoa pode olhar de cara feia para você. Quando há amor, a pessoa pode falar até o que você não gosta, que você vai continuar caminhando do lado dela. Você vai falar assim, eu enxergo Deus na vida dessa pessoa. Existe amor no nosso relacionamento. Terceiro, quando o relacionamento e a amizade é marcada pelo amor, não se desiste por qualquer coisa. Nossa caminhada, quando é baseada pelo amor, ela não é descartável. Nós continuamos caminhando junto, independente daquilo que acontece no nosso meio, independente daquilo que nós falamos, independente se a pessoa erra, mas ele errou comigo, ele pisou no meu pé, ele falhou comigo. Gente,
na nossa vida, uma coisa que eu aprendi, o que mais vai acontecer é gente errando com você. Demais, demais. Mas sabe o que a gente faz quando a gente ama? A gente não desiste. A gente continua perto. A gente continua orando. A coisa mais difícil para mim, aí lógico, né? Ele, sumiu, né? Ele não é mais meu discípulo, não. Nunca mais encontrei. Mas eu oro por ele. É doído. Dá uma raiva. Mas eu oro por ele. Por quê? Por último, o amor assume compromissos. Ruth assumiu um compromisso com Noemi. E o compromisso dela não era baseado até aquele momento. O compromisso dela era eterno. Nós assumimos um compromisso de andarmos juntos. Nós assumimos um compromisso de servir a Deus, de servir a igreja. E é por isso que nós estamos aqui. O nosso compromisso, o compromisso que você assumiu com a pessoa que está aí do seu lado, o compromisso que você assumiu com o seu líder, com o seu amigo, ele só vai permanecer se houver amor no meio dele. Do contrário, ele não vai permanecer. É exatamente por isso que Noemi disse, que Ruth disse, onde você for, eu irei. Seu Deus também será o meu Deus. Procure pessoas as quais você possa olhar dentro do coração dela e falar assim, esse Deus do coração dela aí, eu quero que seja o meu Deus. Eu vou andar perto dela. Olhe para a igreja, olhe para a estrutura onde você está. Veja se esta igreja tem este Deus de Noemi, que você olha e fala assim, tem esse Deus lá dentro dessa igreja. É por isso que eu vou estar lá dentro. É por isso que eu vou servir lá nessa igreja. E assim, a nossa caminhada também será uma história de amor como foi da vida de Ruth. Amém? Semana que vem nós continuaremos e terminaremos o capítulo de número 1.